Boa tarde, galera. Eu tô aqui num lugar meio espremido aqui, no meio do mato. Por isso minha cabeça tá quase cortando aí. Onde eu quero mostrar tá apertado também, tá? Aqui eu vou mostrar algumas coisas sobre fogueira. Eu mostrei acendendo fogueira com um tronco que ficou submerso aí há um bom tempo dentro da água. Aqui eu vou mostrar algumas técnicas que me permitem acender fogo daquele jeito. Não daquele jeito, mas qualquer hora que precisar fazer fogo, dia quente, dia frio, você tendo um pouco de técnica, então você consegue fazer, né? Aqui eu vou mostrar algumas coisas, obviamente, como eu falei, estou meio apertado aqui, então não liguem, a minha cara às vezes não vai aparecer, e não acredito que não seja isso que vocês estão vendo. Tá um pouco fora de foco aqui, que eu tô longe, já tentei ajeitar isso daí, mas até arrumar eu tenho que ser um pouco mais rápido. Agora já é 5 da tarde no meio da mata, daqui a pouco tá escuro, eu não consigo mostrar nada, tá? Para você fazer fogo, às vezes é necessário você compreender a dinâmica do fogo, né? O que precisa para existir fogo. Então, obviamente, eu não vou ficar aqui perguntando, divagando esse tipo de coisa. Você precisa de 3 componentes básicos: combustível, comburente e calor, tá? Comburente pode ser oxigênio, embora em outros locais você vai achar o tipo de coisa num foguete, às vezes não vai oxigênio no motor. É o que atiça a chama, entendeu? Isso é importante. No fogo, você tem que compreender que aqui na natureza você tem bastante oxigênio, você tem bastante material, combustível, entendeu? Você às vezes até gera calor, mas às vezes o fogo não sai, fica fumaçando, tendo que soprar aquela coisa toda. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês conseguirem fazer. Primeiro, separei aqui alguns materiais, né? Não sei se aí dá para ver todos, mas eu posso mostrar de etapas para se fazer fogo. Então, eu separei algumas iscas aqui. Essa daqui é uma que eu separei porque todo mundo às vezes quer usar isso. É folha do chão aqui, passa a mão, pega qualquer tipo de folha. Isso para um cara que é experiente em fogueira, ele consegue fazer fogo com isso. Quem não é experiente não vai, ele vai apanhar, ele não consegue fazer, entendeu? A outra aqui é isso daqui, embora tá feia, mas foi o que eu achei aqui perto. Isso aqui é folha de coqueiro. A folha de coqueiro é um bom material para você iniciar fogo, né? Existem algumas coisas que, se você olhar em folhas, principalmente em folhas, você vai achar as que são melhores para fazer fogo. Eu vou mostrar uma diferença básica, que essa daqui, na maioria das vezes, não são todas, há exceções, na maioria das vezes vocês vão sentir a diferença na hora de fazer fogo, o que é bom e o que não é, tá? Eu vou chegar mais aí perto para mostrar. Essa folha aqui, ela foi achada no chão aqui e é o que você acha de monte no meio das matas aí, tá? Então, se você olhar, é uma folha que ela é toda quebradinha, ela tem um monte de vértebras nessa folha. Se você pegar uma verde aqui, entendeu? Você vai perceber que ela é assim, é cheia de vértebras, tá vendo? Essas folhas aqui não são boas para fazer fogo, embora algumas tenham algum tipo de óleo nela que fica, até pega mais ou menos bem. A maioria são folhas ruins de você fazer fogo, né? As folhas boas de você fazer, por exemplo, isso daqui é folha de coqueiro. Se você pegar de perto, eu não sei se eu consigo, não vai focalizar legal. Ela não tem tanta vértebra, mas se você pegar uma folha de coqueiro, você vai ver que não tem tanta vértebra. Folha de banana, se você olhar, vai ver que não tem vértebra, né? Só tem a do meio, o resto é tudo liso, né? Então essas folhas, capim, né? Você pega uma folha de capim, vou pegar um aqui. Aliás, aquilo ali é um coqueiro. Uma folha verde de coqueiro, uma folha nova, você pode ver que ela não tem essas vértebras, né? Igual a outra folha que eu mostrei aqui, né? Vou mostrar de novo aqui. Diferença, vértebra e é lisa, ela não tem tantas vértebras. Essas folhas que não tem tantas vértebras, elas são melhores para você fazer fogo, entendeu?
Essas aqui só com, se você é especialista em fogo, você até consegue fazer, mas para quem está começando, e é justamente o pessoal que quer pegar, por ser mais fácil, passar a mão no chão e pegar. Essas folhas são ruins, então procure essas folhas lisas, folha de coqueiro, folha de banana, capim, entendeu? Pega fogo bem, entendeu? E você vai ter uma isca. Ou então, a rapa de madeira, que no fogo lá que eu fiz com o toco do rio, é o que eu usei, entendeu? Madeira rapada, tá vendo? Então isso daqui, lá é muito boa, serve para dia de chuva, dia seco, só que leva um tempinho a mais para você fazer, né? E nesse caso, se você está com pouco tempo, se tiver quente, procura outras folhas que saem mais rápido, né? Algumas coisas são importantes para você fazer o fogo. A ideia de combustível comburente e calor não é simplesmente ter na natureza, é você conseguir colocar isso, é como se fosse um motor de carro, né? Você tem gasolina, você tem às vezes o oxigênio e você vai dar compressão, mas tudo na medida certa. Se tiver fora de medida, por exemplo, bastante gasolina, não entrou oxigênio suficiente, você não vai ter uma queima perfeita. Entrou bastante oxigênio, não teve bastante gasolina, não vai ter uma queima perfeita, entendeu? A compressão fora de lugar também não vai estar bom o negócio. Aqui na hora de fazer fogueira é mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui eu separei alguns, obviamente eu não vou mostrar todos, mas isso aqui é comum da fogueira. Você separar, por exemplo, gravetos finos, né, numa fogueira de 4 estágios. Gravetos não tão finos, não sei como é que eu posso dizer, médio não é. Porque se fosse 3 etapas, sim, seria médio. Mas isso aqui está entre um e entre outro. Mais grossos e mais grossos. Se você quiser uma fogueira maior, você tem que ir aumentando os gravetos, né? Até chegar nos tocos. O fogo nesse aqui, ó, que a gente está fazendo comida lá, tá fazendo com um toco grosso lá, né? Algumas coisas importantes, eu vou pegar um graveto aqui e vou dar algumas definições sobre isso. Eu não sei se isso aqui dá, vamos supor que esse daqui seja um graveto, se aí nessa distância dá para você ver. Mas só para você entender, quando você vai começar o fogo, né? Princípio básico, você coloca a isca primeiro. A isca geralmente tem que ser bastante, a isca tem que ser alguma coisa de baixa densidade e uma quantidade maior, ou seja, alguma coisa leve que pega fogo fácil, rápido, e provavelmente se ela pega fogo fácil, rápido, ela vai acabar rápido. E você tem que transferir essa energia toda para os gravetos, os próximos. Então não adianta pegar um toco desse daqui e tentar pôr fogo dele de uma vez, que nem no caso a fogueira que eu fiz do rio, eu já falei lá, com o toco que foi tirado do rio, passou uma noite inteira dentro do rio, eu cometi um erro, que vira e mexe eu cometo, mas eu consigo remediar, embora demore mais tempo, né? Que você começar às vezes com uma etapa mais grossa. Se é para começar com a fininha aqui, você às vezes querer começar com esse graveto. Para acender esse graveto, você precisa de mais energia a partir da isca. Então por isso que às vezes você coloca etapas da fogueira, aí para você entender a situação. Todo material tem um ponto de ignição, né, em que ele vai acender. Se você rachar isso daqui no meio, deixar ele menor, o ponto de ignição ele diminui também. Até chegar num ponto zero que não importa quantas vezes você rache aquilo lá, ele não vai mudar o ponto de ignição. Mas na fogueira é assim. Se você começa com gravetos finos, é mais fácil de pegar do que gravetos grossos. Não tem gravetos? Olha a fogueira que eu fiz só com um toco, indo a toco do rio. Você vai perceber que você vai começar fazendo a rapa de madeira. E fazendo a rapa de madeira, você vai depois tirar os gravetinhos a partir dos tocos, mas sempre em tamanho reduzido e vai aumentando o tamanho. Se você tentar fazer uma passagem, que é aí que eu estou falando, uma passagem mal feita como aqui eu fiz, você precisa de muito mais coisas da passagem anterior para conseguir acender. Então uma passagem bem feita, ela te poupa tempo e material, né? Então você não vai começar a fogueira com um toco grosso, né? Eu vou partir logo para a ideia da fogueira, porque tocar fogo acho que todo mundo sabe. Aqui às vezes você ensina a fazer fogo, o cara vem fazer, é difícil fazer o fogo, aí chega alguém, joga uma bituca de cigarro e acende o mundo com aquilo lá. Uma garrafa de vidro com um pouco d'água, se você procurar na internet, você vai ver gente acendendo
com água dentro de uma garrafa, você acende fogo, ela vira uma espécie de uma lente, né? Você consegue acender. E com lente também, obviamente, mas não é essa a ideia aqui. A ideia é te ensinar como você começar um fogo e manter ele aceso de uma maneira eficaz, né? Até peço a você que, se você não costuma fazer fogo, como eu falei das outras vezes, eu acho que eu falei no vídeo da outra fogueira lá que eu fiz com toco molhado, tenta fazer um fogo da maneira que você costuma fazer e depois você vem, assiste esse vídeo aqui e tenta fazer de novo com o que eu estiver passando aqui. Olhando o tipo de isca que você está usando, olhando as madeiras, a grossura correta das madeiras. Não é um negócio também milímetro, você não vai pegar, medir com ali um toquinho de 1 milímetro para você fazer o graveto fino, depois 3 milímetros para fazer o outro, 8 para fazer o outro, 3 centímetros para fazer... Não vai... Pega um pouco de noção e acende, né? Tem gente que quer ir pro mato fazer as coisas e nunca acendeu uma fogueira e acha que é só chegar lá e fazer fogo esfregando pauzinho. Que no outro vídeo mostra eu fazendo aí, fogo esfregando pauzinho, entendeu? Mas você tem que ter conhecimento para fazer aquilo lá. Se não consegue fazer aqui, não adianta ficar tentando fazer aquilo lá que não vai conseguir, entendeu? Eu vou simular aqui, eu não vou acender, obviamente. Acredito que tem fogo aí suficiente no meu canal, né? Não eu fazendo, mas pegando fogo. Então vocês percebem só esse do outro lá que eu queria mostrar que é possível fazer fogo com lenha molhada, vamos dizer assim, entre as aspas molhada, um toco que ficou dentro do rio lá a noite inteira. E eu cheguei, fiz fogo, deu um pouco de trabalho, mas foi erro meu, eu admito. Não que eu não saiba, mas vira e mexe, na correria eu quero fazer um negócio rápido e acabo fazendo isso. Então, se você fizer direitinho, seguir direitinho, você vai ter muito menos problema, vai conseguir acender. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu não mostrei lá, o porquê que eu faço algumas coisas. A primeira lá é que eu fiz um estradinho para montar a fogueira em cima. Nem sempre eu vou fazer estradinho. Se é um dia seco como hoje, eu acho uma bola de folha de coqueiro, como esse daqui, né? Eu não preciso fazer estradinho. Eu vou mostrar para você, só falar, se vocês quiserem depois, tiverem alguma dúvida, eu mostro como acender um fogo com isso daqui em menos de 5 minutos. Então, se você tiver com material aqui, né, eu mostro como acender em menos de 5 minutos. Eu tô olhando aqui para cima porque tem algumas coisas estralando, tô tentando ver o que é. Não vai cair de mim aqui, eu sei algum bicho, tá? Como é que eu faço? Eu só vou falar, aqui eu não vou acender fogo agora, só vou falar, né? Mas se vocês quiserem eu mostro depois como se faz isso. Pega a folha de coqueiro, vai tocar fogo aqui por baixo. Quando começou a pegar, você solta ela com o fogo pegando e começa a jogar graveto, mais algumas folhas de coqueiro até passar no graveto fino. Passou no graveto fino, você começou a ver que ele está com a ponta vermelha, você começa a jogar o graveto mais grosso. Junta todas as pontas do graveto fino que estiver pegando fogo, você junta, aproxima elas. Aproximar elas vai fazer com que o calor ele chegue no ponto de fusão dos materiais, né? Fusão não, no ponto de ignição dos materiais, né? E chegando nesse ponto, você vai ter o calor, o combustível e vem a parte mais importante, o oxigênio. O oxigênio, ele tá aqui em volta da gente, mas ele tem que estar na mistura ali. Como no motor que eu falei, ele tem que estar na mistura, não é estar em volta. Por que que às vezes uma fogueira pega e você olha assim e fala assim, cara, eu tenho todas as coisas para acender a fogueira, tem calor, tem oxigênio e tem o combustível, mas ela fica, não funciona direito. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vai funcionar, né? A primeira delas, obviamente, você vai acender a fogueira. Não vou mostrar aqui, acredito eu que vocês tenham como acender. Se precisar de um passo a passo depois, é só colocar nos comentários aí, eu mostro como acender, como controlar um palito de fósforo. Você vai acender, controlar o palito de fósforo, tem isso, né? Se for no isqueiro, tal, você pode usar, além dessas iscas aqui, pode usar a isca que você fabrica com, por exemplo, parafina e algodão, parafina e sisal, glicerina, permanganato de potássio para acender uma fogueira química, né? O que mais você pode usar? Bombril e pilha. É a forma de você iniciar a fogueira, né? Tem várias formas, né? Às vezes um pedaço de plástico você vai começar a iniciar a fogueira. Eu uso muito isso no dia de chuva. Às vezes eu não quero ficar rapando madeira, essas coisas, então acabo usando uma sacolinha plástica para iniciar uma fogueira. Perfeito, funciona perfeitamente, né?
E para você começar, eu vou usar essas coisas aqui, eu vou misturar essas iscas aqui, mas não façam isso, é só para vocês, para mim ter uma isca para dar algumas ideias, né? Aquela que eu fiz o estradinho embaixo, ela funciona assim. É um pouco de física. Quando você esquenta alguma coisa, ela tende a ficar maior e mais leve, entendeu? Maior, fica menos denso o material. Quando você monta um estradinho, daquele que eu montei, é um estradinho comum, duas madeiras, coloca madeiras por cima, você vai montar sua fogueira, o início ali em cima. Você tem um espaço de ar embaixo. E por que é importante? Quando você colocar fogo, o ar daqui ele vai esquentar, ele vai ficar mais leve do que o ar que está em volta. Ele ficando mais leve, ele vai subir e aqueles buracos embaixo dá espaço para o ar frio entrar. Então ele vai ficar tipo um vulcão, passando o ar assim, entendeu? Inclusive se a fogueira estiver bem grande, você vai ouvir esse tipo de coisa. Você vai ouvir o barulho do ar entrando e saindo da fogueira. Entrando o ar frio, entrando no ponto de combustão, pegando fogo e depois saindo. Dá para ouvir. É possível ouvir, tá? Eu vou mostrar aqui só rápido como que monta a fogueira e depois vocês façam esse teste aí, né? Vou usar o que tem aqui para mim não ficar correndo atrás de material. Então, primeiro, obviamente eu não vou montar estradinho. Eu vou montar aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que isso daqui é a isca, o início da fogueira, tá? Colocou. Quando é isca, tem gente que quer apertar assim, fazer uma bola. Cara, toma cuidado, tem que ter uns espacinhos de ar lá. Porque é o que eu falei, a ideia do fogo... Caiu alguma coisa lá. A ideia do fogo é ele misturar o oxigênio junto com o combustível e o calor, fazer essa queima. Se ficar fora disso, não pega fogo direito, tá? Vem as partes importantes. O graveto que eu peguei, eu vou pegar esse grosso aqui, mas o certo é você pegar o mais fino e esses daqui. E os outros também, todos depois da fogueira, se você quiser colocar, você vai pegar... Eu vou chegar mais perto para vocês entenderem o que eu tô falando, né? E ver que a fogueira é um pouco de física também, tá? Eu vou tentar ficar um pouco mais baixo aqui para aparecer-me, né? Quando você vai colocar fogo em alguma coisa, ali na fogueira, você tem a parte que você pôs a isca, que é o que eu joguei ali. Você vai acender ela, geralmente eu não monto a fogueira toda. Quando começar a pegar, você coloca os gravetos finos primeiro, né? O jeito de colocar o graveto, primeiro eu vou falar o jeito de colocar. Você pega um graveto, na hora de colocar na fogueira, é um pouco de técnica. Pense assim, na sua mente divide ele no meio, né? E depois você divide ele no meio do meio. Isso daqui seria 75% do graveto, né? Por aqui, 75%. É esse ponto que você vai soltar ele em cima da fogueira, no ponto de queima. E isso tem um motivo, porque quando o fogo pegar aqui, ele tende a pegar e esquentar essa parte aqui e ir para a ponta, esquentar mais a ponta, que é onde você vai conseguir pôr fogo melhor. Tem gente que pega o graveto assim, tá fazendo a fogueira, eu já vi muito isso, pega assim aquele molho de graveto e joga em cima da fogueira pelo meio. Aqui é a pior parte para se pegar fogo. Qualquer coisa faz um teste aí depois. E você tenta fazer uma fogueira e pôr uma madeira para queimar pelo meio e uma pela ponta. Você vai ver a diferença de tempo que ela vai ter para pegar. E se você colocar ele em 75% aqui, você vai perceber que quando ele esquenta, lembra que eu falei, as coisas quentes ela tende a subir, a temperatura já vai subir para a ponta, vai conseguir pegar melhor na ponta. Entendeu? Essas coisas fazem diferença na hora de você fazer a fogueira. Vamos supor que eu joguei a minha isca aqui, né? Obviamente está de qualquer jeito, mas você arruma melhor na hora de fazer o seu. Tocou fogo nisso daqui, você coloca os gravetos. Lembra que você vai colocar os gravetos aqui. Eu vou soltar aqui porque esses aqui quase você não vê. Nunca coloque eles tudo juntinho, certinho, porque não passa ar direito. Entendeu? Começou a pegar, vai com os gravetos mais grossos. Se pegou nos gravetos mais finos, você começa a colocar os gravetos mais grossos, entendeu? Não adianta ficar pondo palha numa coisa que já está pegando nos gravetos. Você tem que pôr coisa mais sólida, mais grossa, entendeu? Colocou. Uma coisa que é importante, né? Importante para fogueira. Aqui eu vou fazer com esses daqui porque é mais fácil de ver. Começou a pegar fogo nesses daqui,
você começa a colocar os gravetos mais grossos. Sempre quando pegar fogo na passagem anterior, você começa a colocar a seguinte, né? Eu vou mostrar nesse aqui a forma de soltar. Não fica cutucando lá dentro onde está pegando fogo. Coloca o graveto aqui, lembra do 75% aqui? É onde vai no ponto de queima lá. Colocou. Coloca o outro também, 75% no ponto de queima. Você tem que fazer a sua fogueira subir de uma forma, entendeu? Que ela fique num ângulo, eu não sei se vocês vão entender isso, igual tá aqui para cima, um ângulo entre 45 no mínimo, indo para 60 graus, entendeu? Então, menos que 45, você não vai conseguir absorver o ar, não vai conseguir entrar direito, passar no ponto de queima e subir, entendeu? Acima disso, pode acontecer de ele passar rápido demais e não conseguir pegar direito. Então, entre 45 e 60 graus o ângulo da fogueira. Esse ângulo aqui, numa fogueira cone, no caso dessa, seria o ângulo dela, tá? Vai colocar os outros, né? Obviamente aqui tá caindo porque não... Mas acredito eu que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Vou ficar daqui que é mais fácil de falar. Uma fogueira nessa construção aqui, todas as vezes que ela for queimando e for abaixando, descendo a fogueira, você tem que subir ela para ficar no ângulo ali, ó, tá vendo? Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer essa imagem aqui. Não consigo, minha mão não dobra assim não, entendeu? Aqui assim, ó, tá vendo? Da fogueira aqui, esse é o ângulo, tá? Esse é o ângulo da fogueira. Começou a ficar assim, caindo, é um mau sinal, tá? E você pode ver que quando você faz uma fogueira deitada demais, né? Ela caída demais, ela começa a fumaçar demais, não pega fogo direito, né? É porque tá caída. Então, dessas coisas que eu falei, posição do graveto em 75% para cima, né? E o ângulo da fogueira ali são as coisas mais importantes, tá? Então, jogou o graveto pelo meio, talvez ela pegue mais ou menos, pode até pegar, entendeu? Agora, esse ângulo aqui, ele caiu, cair que eu falo é isso aqui, ó. Se deu para vocês entenderem, fogueira baixa demais, isso daqui é ruim de pegar fogo, entendeu? Mesmo que você coloque 75% aqui, numa fogueira dessa, você percebe que o ângulo da madeira ele tá fora, o fogo vai pegar e não vai pegar aqui e pegar assim. Ele vai pegar aqui e tentar atorar a madeira como se fosse pelo meio. Isso aí, se você fizer, faz uma fogueira deitada assim, faz uma fogueira mais em pé do jeito que eu tô falando, nos ângulos que eu tô falando, e você vai perceber a diferença crucial, cara, crucial, para você fazer fogo. Uma fogueira assim, você tem que ficar soprando, porque ela tá precisando de oxigênio para trabalhar, né? A fogueira mais em pé, ela naturalmente ela já chupa o oxigênio necessário, ela vai passando no meio dela igual o estradinho que eu fiz, e ela vai pegar um fogo legal, né? E você não precisa soprar. Se você fizer direito, você não precisa soprar a fogueira, né? Senão você toda hora é fumaçando tal, e não consegue... E não consegue, toda hora você tem que estar soprando, abanando aquela coisa toda. Tem hora que eu abano quando eu quero, mas nem sempre precisa. Se você for fazer isso aqui e falar, pô, mas é uma fogueira cone normal ali e tal. Se for fazer, cozinhar na fogueira, que a coisa tem que estar deitada, né? Tem que estar deitada, você não consegue esses ângulos que eu tô falando. Então, quando tá deitado, já pegou a fogueira, você já fez a fogueira, você vai cozinhar, colocou, por exemplo, fogueira de caçador, colocou a madeira de um lado, a madeira do outro, você vai cozinhar por baixo. Não dá para você fazer assim, porque a panela vai atrapalhar, a não ser que você faça um cama rápida, algum fogo nesse sentido, que você vai pendurar a panela por cima, né? Vou ver aqui se não tem nada caindo em mim, acredito eu que não. Entendeu? Se você for fazer o coisa, aí é diferente. A forma de você colocar a madeira ali, vamos supor que tenha a madeira colocada aqui, né? Para você fazer fazer comida.
você não tem espaço para colocar. Então a forma de colocar as madeiras, na hora que já está pegando fogo lá na lenha, isso aqui é importante porque eu vejo muita gente colocando, tem hora que tem que ficar soprando aquela coisa tudo. A madeira, se ela... Vamos fazer um fogo... Não é o caçador bem bonitinho, mas é o que deu. O grande de caçador tem duas madeiras assim, entendeu? O de trincheira também você pode fazer, só que é um buraco no chão, né? Aqui não tem espaço para você subir, aqui tá as coisas, panela para você pôr em cima, então na hora de colocar a madeira, como é que você vai conseguir fazer com que ela se oxigene? Você vai colocar as madeiras não simplesmente jogando assim, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Então você coloca ela meio atravessada, coloca a próxima assim, entendeu? Assim. Eu chamo de uma forma de malha, em que você vai colocar madeira assim, entendeu? Esses espaços que sobrar lá é onde o ar vai conseguir entrar e vai pegar direito. As madeiras, se estiver encostadas uma na outra, não passa ar. Mesmo que tiver em brasa, ela não consegue entrar o tanto de oxigênio suficiente para que ela acenda direito. Então faça isso aqui, se as madeiras tiver tudo juntinho, você vai ver fumaçando demais. Pega uma madeirinha, entendeu? Enfia no meio lá, dá uma abridinha um pro lado pro outro, deixa os espacinhos para você ver como que vai funcionar melhor sua fogueira, bem melhor. Tenta fazer esses testes aí que eu falei, né? Obviamente aqui eu não acendi, senão por agora já tá quase 30 minutos esse vídeo aqui, de algumas coisas simples. Geralmente quando eu dou aula de fogueira, passo às vezes 2 aulas de meio-dia cada aula, ainda não dá para passar tudo, entendeu? Então aqui eu não vou acender, é só para mostrar para vocês. Mas essas coisas, lembra do ângulo, que é muito importante. Entre 45 seria o mínimo ali para pegar uma fogueira mais ou menos decente. E uns 50, 60 graus para pegar bem. Acima disso não adianta colocar, porque aí começa a queimar demais o coisa e não pega. Então fica entre 45 e 60 graus, o melhor seria ali 60 graus. O ângulo de você colocar as madeiras na fogueira, que já tá pegando, né? Que não vai colocar de qualquer jeito, assim, que nem eu tô fazendo aqui, sem pôr fogo, dando aula sem pôr fogo, que não é muito interessante, entendeu? Uma coisa que eu acho importante nesse ângulo, na hora de colocar, não é o cara quer forçar a madeira a ficar naquele jeito. Não é forçar. A própria madeira, você vai colocando uma em cima da outra, ela já vai se montando uma em cima da outra e ela vai começando a puxar para o ângulo de 60. Tá ficando muito deitado, significa que você está pondo a ponta, não o ponto de 75%. 75%, coloca a outra meia atravessada, vai virando tudo, ela vai subindo, virando um cone e não fica deitado. Depois que pegou fogo, vai fazer comida, abaixou, põe a madeira dessa forma aqui para o ar conseguir entrar. O oxigênio ele conseguindo entrar e ele dosando na mistura ali, você não precisa soprar nem nada. Quer transferir o fogo de um lado da fogueira para o outro, é só colocando a madeira atravessando, ele próprio vai começando a passar de um lado para o outro. Então essas coisinhas básicas que eu não consigo explicar tudo de fogueira. É só você fazendo, uma hora você tem que pôr a mão na massa, entendeu? Se alguém tiver perguntas tal, é uma aula simples, básica aqui, só para você ver como é feito o nosso fogo aqui. Dia de chuva, se as madeiras, como eu falei, colocou fogo embaixo, depois essas madeiras aqui, as mais grossas, podem estar molhadas, não importa, você coloca a fogueira, vai secando ela, vai pegando fogo, entendeu? Às vezes fumaça um pouco mais vai funcionar sem nenhum problema. Então é isso. Eu acho que deu uma ideia, principalmente posição do graveto em 75% dele vai melhorar para você, e eu acho que uns 60% da fogueira aí tá no ângulo de aí 60 graus, que você vai ser mais bem sucedido. Se jogou de qualquer jeito, jogou a madeira deitada assim, que eu vejo muita gente tentar fazer fogo assim deitado, você vai ver que você vai passar perrengue. Na maioria das vezes não acende, e quando acende fica uma fumaceira danada que ela tá tentando, tá pedindo oxigênio, e o oxigênio chega sempre em dose reduzida porque ela tá deitada, não consegue. Em pé você vai ver que ela vai acender um fogo bonito, amarelinho, pouca fumaça, significa que a queima está sendo bem feita. Se alguém tiver perguntas sobre isso, faça aí nos comentários, né? Eu posso dar uma aula melhor, é que hoje em dia todo mundo quer que faz um videozinho curto, e cara, eu não gosto de fazer vídeo curto.
Eu não gosto de coisa que hoje em dia o cara faz. Os meus amigos sempre falam, faz um vídeo mais curto. É difícil, cara. Hoje em dia todo mundo quer nascer com uma entrada USB que você coloca e vem tudo. Não consegue fazer negócio até ele precisar. Quando chegar na hora que precisar acender fogo num dia de chuva, alguém tiver com hipotermia, coisa, entendeu? Ou precisar fazer coisa para se alimentar na mata. Tem gente que gosta muito de acampar, mas quer fazer as coisas tudo rápido, não quer aprender, quer já nascer sabendo. A gente não nasceu com entrada USB, entendeu? Ou com Wi-Fi ou Bluetooth, você tem que estudar, fazer as coisas e pôr na sua mente, né? É isso daqui, tal. Com fogueira esfregando madeira, só queria falar que eu achei um material lá, no outro vídeo tem, eu falei pouco naquele vídeo porque eu tinha um pessoal dormindo lá e eu não queria falar muito, entendeu? Esse fogo lá é com material que é fácil de encontrar por aqui, outra hora eu mostro pra vocês esse material que é. Aliás, aqui eu acho que eu já consigo, deixa eu ver se eu pego aqui. Cara, essa planta, quando ela ficar seca, esse talo aqui tem ela na mata inteira. Inclusive tem um bem seco aqui, ó. Entendeu? Bem seco aqui. E é um... Isso aqui ela fica mais ou menos reto, serve para você fazer a broca, que foi o que eu fiz lá. E inclusive as madeiras mais grossas você consegue fazer a base também, que foi a que eu fiz lá, tá? Só mostrando aqui porque... madeira boa para fazer fogo é embaúba, né? Mas se você procurar embaúba seca, embaúba você acha, principalmente eu que desço a Serra do Mar direto, a cada 30 metros você acha uns 10 pés de embaúba. Só que seca para você fazer é muito difícil. Eu tava procurando um tipo de madeira, fosse fácil de encontrar, secasse bem, e foi isso daqui, cara. Perfeito para fazer fogo. Inclusive vocês podem ver no outro vídeo aí. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí sempre para somar, para acrescentar. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, coloca aí nos comentários. Na medida do possível eu vou responder. Se tiver alguma dúvida de fogueira, tal, a gente pode tentar sanar essas dúvidas também. Eu vou postar depois uns vídeos sobre espiriteira, essas coisas que eu praticamente não uso, mas tem gente que quer usar, quer trazer para acampamento. Eu tenho algumas espiriteiras que eu fiz a álcool com coisa para você pôr a panela, janela, tal. Se alguém quiser aí, depois eu coloco aí algum vídeo mostrando elas. Eu não achei uma que eu fiz, eu tenho uma espiriteira bicombustível. Tem uma espiriteira de 2 bocas, isso tudo é feito de lata, com lata de cerveja e raio de bicicleta. É interessante. Quando eu achar elas, algumas eu já achei, eu vou postar no vídeo depois, né? A bicombustível eu não achei, não me lembro onde é que eu deixei. E a de 2 bocas, eu achei 2 ou 3 bocas que eu fiz, também não me lembro onde tá, mas eu posso mostrar depois como é que faz, tá? É isso aí, galera. Terminou. Eu não vou pôr fogo nisso aqui porque vai queimar minhas coisas. Mas é só para complemento da outra aula, para vocês entenderem que fazer fogueira não é simplesmente chegar aqui e tocar fogo, embora isso pode acontecer, né? É você chegar, que nem eu mostrei, coisa que ficou dentro d'água o dia inteiro, aliás, a noite inteira, e que mesmo assim é possível fazer fogo com um pouco de conhecimento, tá? Então é isso. Alguma dúvida, só perguntar, tamo aí. Se inscreve no canal aí, galera. Eu tenho 35 inscritos no canal. Agradeço a todos que se inscreveram aí, entendeu? Dê o seu like, ativa o sininho. Geralmente eu não fico falando isso, que eu sempre me embolo, mas eu escrevo no começo, vou escrever nesse vídeo também. Mas qualquer coisa, passa esse conhecimento aí, pode mostrar para seus amigos, tal. Faz o teste, como eu falei. Tenta fazer uma fogueira da maneira que você sabe, depois pega esses conhecimentos aqui e tente fazer. Aqui é uma parte teórica, se vocês quiserem ver na prática eu mostro depois no outro vídeo já acendendo a fogueira usando essa técnica aqui, que é o que eu sempre uso para acender. Beleza? É isso aí, galera.